Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo hoje pro canal e eu quero falar sobre a notícia recente que acabou de sair de que o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, aumentou a nossa taxa Selic em 1 ponto percentual, ou seja, a nossa taxa Selic agora ela vai passar de 5,25% para 6,25%. E o que isso interfere nos seus investimentos, sejam eles de renda fixa, sejam eles de renda variável, e quais são os próximos passos que você precisa tomar para ter sucesso nos seus investimentos nos próximos anos? É exatamente essa análise que eu quero fazer com você aqui agora na tela do meu computador. De fato, mostrar para você o que essa Selic que está aumentando a cada reunião do Copom vai impactar diretamente no seu patrimônio, diretamente nos seus investimentos. Mas antes de partir para essa análise que está sensacional, extremamente completa, eu queria te dar 2 recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas. E eu queria lembrar você também que agora no início de novembro eu vou abrir a última turma do ano do curso Investindo do Zero. Então, se você quiser se tornar um investidor completo para ser capaz de proteger e multiplicar seu patrimônio ao longo do tempo, com aulas gravadas por mim e também com aulas ao vivo, sem falar no meu suporte dedicado, onde eu vou te pegar pela mão para te transformar então em um investidor de verdade, não deixe de se inscrever aqui na lista de espera, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, para você receber informações sobre esse curso em primeira mão. Dito esses recados, vamos então lá para a tela do meu computador para vocês entenderem de fato o que esse aumento da Selic vai fazer com seus investimentos aqui para frente. Numa análise completa, tanto com investimentos de renda fixa, quanto com investimentos de renda variável, ações, fundos imobiliários de tijolo e também fundos imobiliários de papel. Então, bora lá! Bom, pessoal, então agora nós vamos analisar investimento por investimento, como essa alta da Selic interfere no seu dinheiro que está aplicado e nos próximos investimentos que você vai fazer. Vamos falar primeiro dos investimentos de renda fixa, começando pelo Tesouro Direto. Depois vamos falar dos investimentos de crédito privado, como CDBs, LCIs e LCAs. E por fim nós vamos falar dos investimentos de renda variável, como as ações e os fundos imobiliários. E aí dentro dos fundos imobiliários, vamos falar tanto dos fundos de tijolo quanto dos fundos de papel, porque a alta da Selic interfere na rentabilidade, no comportamento desses tipos de ativo de forma totalmente distinta. E quando a gente fala de forma geral em renda fixa, quando a Selic aumenta, automaticamente ela pressiona o aumento da rentabilidade de todos os investimentos de renda fixa em geral. Isso porque hoje os investimentos mais seguros, mais sólidos que nós temos hoje no mercado são aqueles indexados, atrelados à Selic, que por excelência é o caso do Tesouro Selic, que a gente está vendo aqui agora na tela do meu computador. Então, se o Tesouro Selic é hoje o investimento mais seguro e conservador do mercado, e ele automaticamente, com o aumento da Selic, tem a sua rentabilidade também elevada, para os outros investimentos de renda fixa continuarem atrativos, eles têm que também reajustar a sua rentabilidade, porque se eles não fizerem, o mercado financeiro não é bobo. Ele vai querer, então, ficar totalmente 100% exposto a Tesouro Selic. Então, o mercado financeiro, tendo esse comportamento, os agentes de mercado, como o próprio Tesouro Direto e como os bancos privados, automaticamente com o aumento da Selic, eles vão reajustando as rentabilidades dos seus investimentos. Então, a gente já sabe de antemão de que quando a Selic aumenta, a rentabilidade do Tesouro Selic aumenta. Isso porque a rentabilidade dele está atrelada à taxa Selic. Então, tanto para os seus investimentos que já estão investidos, quanto para os novos investimentos que você vai fazer no Tesouro Selic, a sua rentabilidade vai aumentar, porque o Tesouro Selic sempre rende Selic mais uma taxinha aqui, que no caso a gente chama de deságio. Já com os títulos prefixados, isso não acontece, porque justamente como o próprio nome já diz, a taxa de rentabilidade ela já é pré-fixada. A partir do momento em que você investe, é aquela taxa que vai vigorar até o vencimento da sua aplicação. Então vamos supor que você investiu no início do ano no Tesouro Prefixado 2024, que estava pagando uma rentabilidade anual de 8%. Esse investimento que você fez no início do ano, ele vai render sempre 8% ao ano, se você levar até o vencimento. E mesmo que a Selic suba ou que a Selic caia, você levando até o vencimento, você vai receber essa rentabilidade combinada. E essa regra, então, vale para os seus investimentos já feitos.
Mas para os novos investimentos que você vai fazer agora, vai fazer até o final do ano, ou vai fazer até mesmo em 2022, a taxa Selic mais alta, ela tende a elevar essas taxas pagas aqui pelos títulos do Tesouro. Tanto é que no início do ano a gente tinha Tesouro Prefixado pagando 6, 7% e hoje esse mesmo título está pagando 9, 10% ao ano, como é a taxa que a gente está vendo aqui para o Tesouro Pré-2024, no exato momento em que eu gravo essa aula. Então, no caso dos títulos prefixados, os que você já fez, não tem jeito, a rentabilidade não muda. Mas para os investimentos futuros, à medida que a Selic vai aumentando, a tendência é que essa rentabilidade mude. Por isso que, como a gente está dentro de um ciclo claro de elevação da Selic, que ainda vai aumentar, muito provavelmente na próxima reunião do Copom que a gente ainda vai ter esse ano, vocês precisam entender que a taxa do Tesouro Prefixado ainda pode aumentar ainda mais. Então, se você quer investir nesse tipo de aplicação, pode investir. Mas saiba que há grandes chances de que essa taxa aqui, essas que eu estou circulando aqui com o meu cursor, elas podem aumentar ainda mais agora no finalzinho de 2021 e início de 2022. E os títulos indexados ao IPCA? O que vai acontecer com eles? Muito provavelmente. Essa parte aqui da rentabilidade deles, ela está atrelada ao IPCA. Então, sempre que o IPCA, que é o nosso índice que mede a inflação hoje no país, aumentar, o Tesouro IPCA vai ter sua rentabilidade anual aumentada. E isso, gente, sempre eu falo para investimentos que a gente leva até o vencimento. Porque se você fizer uma venda antecipada do seu investimento, você vai estar sujeito à marcação a mercado e nada disso que eu estou falando para o Tesouro IPCA e para o Tesouro Prefixado vai servir. Mas partindo do pressuposto que você vai levar seu investimento até o vencimento, quando o IPCA aumenta, a rentabilidade do seu investimento aumenta também. Mas fato é de que uma Selic maior, ela vai favorecer, ela vai propiciar, gente, a diminuição do IPCA. Então, a gente está vendo um ciclo claro de alta da Selic justamente porque o nosso IPCA, nosso índice inflacionário hoje brasileiro, ele está batendo recordes. O IPCA acumulado dos últimos 12 meses já ultrapassou a casa dos 9%. E o governo, então, está aumentando a Selic para diminuir o consumo e para frear, então, o crescimento do IPCA. Então, a gente espera que nos próximos meses e no próximo ano a gente tenha um IPCA que vá se reduzir. Mas, por outro lado, uma Selic mais alta, apesar de reduzir o IPCA, ela mexe com essa outra taxinha aqui, ó, que é a parte prefixada desse título do Tesouro. E apesar do IPCA cair, uma Selic mais alta provoca um aumento dessa taxa aqui, que é então a parte prefixada desses títulos. Então percebam que o Tesouro IPCA, ele tem um comportamento híbrido nessa questão de quando a Selic aumenta. E é com base nisso que você está vendo, então, que você precisa tomar suas decisões de investimento. Tesouro Selic é o título mais flexível, porque subiu a Selic, tanto os seus aportes já feitos quanto os aportes futuros vão ser reajustados pela Selic. No caso do Tesouro Prefixado, ele já é mais arriscado, porque os aportes que você já fez anteriormente não sofrem reajuste de rentabilidade, somente os aportes futuros que você vai fazer, que provavelmente terão sua rentabilidade majorada, e no caso do Tesouro IPCA, de forma semelhante ao que acontece no Tesouro Prefixado, os seus aportes passados com relação a essa taxinha aqui não vão mudar. Eles só vão sofrer o impacto das modificações futuras do IPCA. E para os novos aportes, eles vão sofrer também o impacto das modificações futuras do IPCA, mas se essa taxinha aqui aumentar, provavelmente então você vai fazer um aporte com uma rentabilidade superior. Então, com relação ao Tesouro Direto, era essa reflexão, era essa projeção de cenário que eu queria fazer com vocês. Lembrando também, gente, que não é só a taxa Selic que impacta nessas taxas aqui que a gente vê, nessa taxa prefixada aqui do Tesouro Pré, nessa taxa prefixada aqui do Tesouro IPCA. Além da Selic, há um outro fator que interfere muito nessas taxas aqui, que são os juros futuros. E o que é isso, juros futuros? Os juros futuros são uma precificação futura que o mercado faz das nossas taxas básicas nos próximos anos. E o que eu quero que vocês percebam aqui, pessoal, que é o que eu até vou mostrar aqui para vocês por meio desse gráfico, que é o gráfico dos juros futuros para o ano de 2026, ou seja, é a precificação que o mercado está fazendo para os nossos juros da nossa economia para o ano de 2026. E percebam que no último ano, essa projeção, ela aumentou de forma substancial, de forma em que hoje, no momento em que eu gravo essa aula, ela está em 10,32. E curiosamente, essa taxa 10,32,
é muito próxima a essa taxa do Tesouro pré-fixado 2026, que hoje está em 10,43%. Isso porque a rentabilidade dos títulos, sobretudo os títulos pré-fixados, está diretamente exposta à Selic, mas também a esses juros futuros. E assim que os juros futuros aumentam, essa rentabilidade também aumenta, tá certo? E essa era a reflexão, então, que eu tinha para fazer com vocês com relação aos títulos do Tesouro Direto, que sofrem, então, esse comportamento duplamente interferido, tanto pela Selic quanto pelos juros futuros. Partindo agora para os outros investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. De forma geral, o aumento da Selic, pessoal, impacta no aumento da rentabilidade de todos esses investimentos. Sejam CDBs, como a gente está vendo aqui, CDB do Banco Agibank, CDB do Banco BMG, CDB do Banco Digio Mais e CDB do Banco Fibra, quanto também nas rentabilidades das LCIs e LCAs. Então, quem, por exemplo, fez um aporte em uma LCI e uma LCA lá no início do ano e for olhar qual que é a rentabilidade que está sendo paga pela instituição financeira para você investir nessa LCI ou LCA, nesse exato momento hoje, você vai ver que os bancos estão pagando taxas de juros muito maiores. Isso porque, se a rentabilidade do investimento mais seguro e conservador do mercado que a gente tem hoje, que é o Tesouro Selic, ela aumenta com a elevação da Selic, os bancos, para não ficar para trás, eles têm que aumentar a rentabilidade dos investimentos oferecidos. E aí são, então, os CDBs, LCIs e LCAs. Então, a gente pode ver que com o aumento da Selic, aumenta também a atratividade desses investimentos de crédito privado oferecidos por bancos. Isso porque as taxas que eles oferecem vão aumentando assim que a Selic aumenta. E esse, então, é o momento da gente olhar com mais carinho, olhar com mais atenção para os investimentos de renda fixa. A gente sabe pelas projeções do Boletim Focus, que é o relatório do Banco Central que mostra para a gente quais são as expectativas com relação a uma série de indicadores financeiros, e pelas próprias projeções dos analistas do Banco Central, até o final de 2021 nós teremos uma Selic em 8%. Então a gente vê que ainda tem bastante espaço para a Selic subir e, consequentemente, bastante espaço para essas rentabilidades aqui pagos por esses bancos privados aumentem também. Então, para quem gosta de renda fixa, quem tem mais aptidão para investimentos mais seguros, menos voláteis que os investimentos de renda variável, sem sombra de dúvida, estamos entrando em uma excelente fase para a renda fixa, tanto para o Tesouro Direto, que tem aquele comportamento que sofre interferência tanto da Selic quanto dos juros futuros, quanto dos investimentos de crédito privado, que são diretamente afetados pela elevação da taxa Selic, tá certo? E agora, passando para os investimentos de renda variável, o cenário já muda de figura. Se com a taxa Selic mais alta, os investimentos de renda fixa de forma geral, eles se tornam mais atrativos porque eles pagam mais taxas de juros aos seus investidores, no caso da renda variável, pessoal, é exatamente o oposto. Aqui a gente tem um gráfico de um artigo de um site que se chama Clube dos Poupadores. Eu gosto muito desse site, ele traz vários artigos com informações e uma série de reflexões sobre o mercado financeiro, e aqui nos mostra exatamente um gráfico que traduz o índice Bovespa, que é o índice composto pelas principais ações negociadas na nossa Bolsa de Valores, versus a nossa taxa Selic. Então aqui pela linha alaranjada, a gente consegue ver o comportamento da Selic, e pela taxa em azul, a gente consegue ver o comportamento do índice Bovespa. E percebam, pessoal, que assim que a Selic cai, a gente consegue perceber uma elevação desse índice, ou seja, um aumento no preço dessas ações que compõem o índice Bovespa. Por outro lado, quando a gente vê a Selic subindo, depois a gente consegue perceber uma queda nesse índice, ou seja, uma desvalorização dessas ações. Então a gente tem um comportamento que ele não é 100% certeiro, pessoal, mas a gente tem um comportamento que muitas das vezes nos traduz que um aumento da Selic implica em uma redução no valor dessas ações na Bolsa de Valores. Isso porque, como a renda fixa se torna mais atrativa com o aumento da Selic, o mercado ele tende então a migrar seus investimentos da renda variável para a renda fixa. E quando o mercado, de forma coordenada, começa a se desfazer de ativos de renda variável, a gente consegue ver que o preço desses ativos se desvaloriza. Mas apesar da Selic ter um impacto negativo como esse para o índice Bovespa, pessoal, para
Para quem investe com foco no longo prazo, para daqui a 3, 5 ou até mais anos, sem sombra de dúvida, uma Selic mais alta, desfavorecendo nesse momento o nosso mercado acionário, pode abrir boas oportunidades de entrada. É aquele momento, então, para você comprar aquela ação daquela empresa que você tem confiança para carregar por longos anos por preços significativamente descontados. É o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo, sobretudo com o nosso setor elétrico, sobretudo com o nosso setor bancário, ações de excelentes empresas, empresas resilientes, empresas de valor que estão sendo negociadas a múltiplos extremamente descontados. E quando a gente fala de fundos imobiliários, o cenário geral é o mesmo de quando a gente fala de ações. A elevação da Selic também desfavorece os investimentos em fundos imobiliários, que é o que a gente vê que exatamente quando a gente analisa o gráfico de cotações do fundo VILG11. Quem não conhece o VILG11, ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística, é um dos fundos de logística que eu mais gosto. E apesar de ser um excelente fundo imobiliário de logística, nos últimos 12 meses, o que a gente tem visto? Que as suas cotas têm caído de valor de forma significativa, mostrando então que quem gosta de fundos imobiliários, quem tem perfil para investir em renda variável, que agora é um bom momento, porque as cotas se desvalorizaram significativamente, mas o ativo, a qualidade do ativo, pessoal, se mantém inalterada. Aqui VIG11 está sendo negociado com um significativo desconto patrimonial, mas os seus imóveis, a qualidade do portfólio desse tipo de fundo continua a mesma. Então, para quem gosta de investir em renda variável, sem sombra de dúvida, pode ser um bom momento de entrada. Curiosamente, quando a gente fala então de ações e fundos de tijolo, a gente percebeu que a Selic, ela desfavorece, né, a cotação, o preço desses investimentos. Mas, por outro lado, pessoal, com os fundos de papel é diferente. E aqui eu queria trazer para vocês o caso do fundo imobiliário de papel MXRF11. E o que a gente pode perceber com o MXRF11, pessoal? Por que ele pode ser beneficiado por um aumento da Selic? Isso porque, se a gente analisar o relatório gerencial desse fundo, a gente pode perceber que a rentabilidade que esse fundo entrega para os seus investidores, ela advém dos juros pagos pelos títulos de dívida que ele detém em seu portfólio. E se a gente for analisar sobre quais indicadores esses títulos de dívida eles estão atrelados, a gente pode perceber aqui que quase 40% do portfólio de MXRF11 está atrelada ao CDI. E o CDI, ele é uma taxa que ele sempre acompanha a Selic. Então, se a Selic aumenta, o CDI também aumenta. E imagine só, se a gente está em um claro ciclo de elevação da Selic, os juros pagos por esses títulos de dívida que MXRF11 detém, eles vão trazer uma rentabilidade melhor, porque se a Selic reajusta, o CDI reajusta e os juros pagos por esses títulos de dívida vai também ser reajustado. Então percebam que, de forma contrária, se o aumento da Selic prejudica de forma generalizada os fundos de tijolo, ela ajuda a incrementar a rentabilidade paga por esses fundos de papel. E aqui, por excelência, é o caso de MXRF11, que tem quase 40% da sua carteira de recebíveis imobiliários atreladas ao CDI. Da mesma forma que esse comportamento é visto no MXRF11, ele é visto também no HCTR11, que também é um fundo imobiliário de papel, mas é um fundo imobiliário de papel mais arriscado do que o MXRF11, e a gente pode ver que o aumento da Selic incrementa a rentabilidade dos dividendos pagos por esse fundo imobiliário. Isso porque aqui também, no caso do HCTR11, ele tem uma grande parcela dos seus recebíveis imobiliários atreladas ao CDI. Aqui no caso desse fundo, 27,8% dos seus títulos de dívida são atreladas a esse indicador CDI. E a Selic aumentando, o CDI também aumenta, e isso se traduz então em um maior retorno de juros para esse fundo de papel, que vai ser automaticamente repassado para você, investidor detentor dessas cotas. Então, o que eu queria mostrar, pessoal, para vocês com esse vídeo, depois de tudo isso que eu falei, é que a Selic, ela impacta de forma totalmente distinta os seus investimentos de renda fixa e de renda variável. Na renda fixa, a gente vê que uma Selic favorece a expansão dos juros pagos por esses títulos, mas na renda variável, de forma geral, a gente vê que o aumento da Selic
dificulta um pouco a valorização dos ativos de renda variável. Mas o que não quer dizer que você deve abandonar a renda variável, mas sim que você deve ficar esperto com boas e novas oportunidades que devem surgir aí pela frente com esse aumento da taxa Selic, pessoal, que ainda vai subir mais um pouquinho até o final de 2021 e início de 2022, como eu mostrei para vocês pelo relatado aqui, pelo Boletim Focus, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, não se esquece, deixa aqui para mim nos comentários, que assim que eu ver a sua pergunta, eu te respondo em primeira mão. Espero que vocês tenham gostado, então. Por hoje é isso e até a próxima!